Aê, gente, muito boa tarde a todos. Que delícia esse momento que a gente faz essa maratona, onde que a gente compartilha os olhos, onde a gente traz convidados incríveis. E hoje a gente está com a Thaís Alvim. Eu sou apaixonada por essa mulher que é nutri, mãe de dois, que foi professora, posso falar que foi, né? Porque você deu uma Pode. interrompida na carreira acadêmica. Ela era professora de nutrição, gente. Olha que bacana, ela vai contar essa história. E ela teve uma grande virada com a do Terra. Realmente a do Terra impactou a vida dela de tal forma que ela fez uma transição de carreira, mudou de cidade, né? Hoje é uma Diamond maravilhosa, tem uma equipe incrível e ela vai contar toda essa trajetória. Inclusive, eu pedi para ela contar os óleos que ela mais tem usado no dia a dia com ela e com as crianças e como ela faz soluções naturais, como ela compartilha as apresentações ou a explicação desses óleos essenciais, como eles mudam as vidas das pessoas e como ela tem feito com os clientes, com a equipe dela. Então, ela vai trazer tudo isso pra gente, né, Thaís? É isso aí. Conta um pouquinho de como foi essa virada de chave, como foi sua trajetória com a do Terra. Então vamos lá, gente. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Essa é uma das missões, né, que a gente abraçou, compartilhar. Compartilhar as nossas experiências, compartilhar o nosso dia a dia, a nossa jornada. E eu te confesso, Duda, que já tem quase 4 anos, ainda não completou quatro anos, mas tem quase 4 anos que eu estou aqui compartilhando. E ainda assim, eu me surpreendo e eu agradeço em vários momentos do meu dia que essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. E é muito gostoso, é muito prazeroso, porque a gente se reúne com mulheres, com mães, com pessoas, né, homens também, mas pessoas que têm esse mesmo objetivo de trazer para a saúde própria e para a saúde da família soluções naturais, né? E vou contar brevemente um pouquinho da minha jornada até aqui, né? Meu nome é Thaisa, eu sou uberlandense, nascida e criada em Uberlândia, eu tô com 38 anos. E em 2018, o meu filho Matheus, ele teve uma pneumonia com derrame pleural, e ele ficou hospitalizado durante muito tempo. E nesse tempo de hospitalização, o Matheus teve um derrame pleural que ele precisou ficar na UTI usando dreno por algum tempo. E aquilo, Duda, trouxe uma impotência, sabe, dentro do meu coração. Eu queria fazer algo pelo meu filho e eu não tinha muito o que fazer, a não ser confiar, claro, na equipe médica, nos cuidados da equipe, em Deus, que tudo aquilo ia logo se estabelecer. E naquela época, Matheus estava no hospital e a Luísa estava com 10 meses em casa, neném. Eu ainda amamentava a Luísa à noite. Ela tinha feito a introdução alimentar, mas ela mamava muito. E eu fiquei também muito dividida, né? Com o Matheus no hospital, e era eu que ficava com ele, eu que dormia, e a Lulu em casa, bebezoca, né? E aquilo foi trazendo no meu coração uma insatisfação. Eu fui nutricionista e docente do ensino superior durante 14 anos. Amo, amo a nutrição. E quando você virou e falou assim, ela foi professora, ela não é mais. Eu entendi, Duda, que eu só mudei o instrumento. O meu instrumento hoje são os óleos essenciais. E antes o instrumento de ensino era nutrição, né? Eu trabalhei com nutrição clínica. Então eu Gente, falava eu muito de até enteral, arrepio. parenteral. Eu até arrepio, porque passa realmente um filme. E quando eu conheci a Thaís, eu falei, ela foi uma das primeiras nutris a fazer parte da equipe, né? E eu falei com ela, tá, a gente precisa espalhar para todo mundo da área de saúde a ferramenta que a gente tem. E É, você falou, assim, é muito verdade isso que você falou. A gente continua sendo professor, mas de um assunto, né, hoje tão abrangente que a gente consegue até colocar nutrição
né, junto. Eu falo Exatamente. assim, como que é uma extensão realmente da nutrição. E quando você traz essas palavras, eu chego a arrepiar, porque realmente a gente emociona, porque a gente não tem a oportunidade de escutar isso na faculdade, a gente não viu essa matéria, né? É, Um pouco do que a gente sabe de plantas foi por conta da fitoterapia, que mesmo isso, assim é um ramo da nutrição que nós tivemos que buscar, né? Não é exatamente. algo que é É. ensinado como matéria curricular, né? Você sabe mais do que eu. Então, assim, quando você traz isso e quando você também tocou naquele primeiro momento que eu falei com você, vamos espalhar para o mundo, vamos falar para o pessoal da área de saúde, para que eles precisam conhecer essa ferramenta E e é de uma muito legal, forma. porque minha rede tá lotada, lotada de nutricionista. E eu fico tão emocionada porque eu falo que assim, que gostoso se a gente realmente se unir e saber que ninguém precisa abandonar a profissão, pelo É, contrário, vai ser uma ferramenta de potencializar resultados, né? isso. Então, é claro que cada um tem o seu momento e você teve a sua virada de chave de optar o que mais te moveu o seu coração, né? E a gente É, e a gente também, gente, é cíclico, né? Pode acontecer daqui uns dias a gente querer associar novamente o consultório ou mesmo a área é. acadêmica. Eu falo que isso o tempo todo a gente está mudando, né? Mas ter a aromaterapia como uma ferramenta, a gente pode incluir em vários momentos da nossa vida, né? É. E assim, naquele momento, eu não, eu separava muito a nutrição do que eu, como mãe, fui buscar. Eu nunca imaginei que os óleos essenciais e a doTERRA seria realmente uma oportunidade para a transformação da minha vida e da vida da minha família. E foi aquele desejo do meu coração de levar soluções que fossem naturais e seguras para os meus filhos, que fizeram tudo acontecer e que é o que realmente me move ainda hoje, né? Então, o tempo inteiro, eu e você, a gente já teve algumas conversas como essa, né? Eu fico relembrando, né? Eu vim até aqui para espalhar essas soluções para outras mães, para outras mulheres. E aí, quando eu olho aqui, eu estou vendo a fotinha da Paty, né? A Paty é uma mãe que, assim como eu, quando eu fui apresentar os olhos para ela, eu pensei, olha, mais uma mãe buscando também alternativas e possibilidades para sua família, né? E as coisas elas vão acontecendo muito de forma natural, né? Quando, Duda, a gente se permite. Então, todos os momentos que eu estou aqui conversando com pessoas, apresentando os óleos essenciais, a solução de empreender também como a doTERRA, eu falo uma frase, eu repito ela sempre, que eu vivo ela, né? Eu me permito, né? E permitir no mais amplo grau, assim, da palavra, permitir mesmo colher e viver todas as oportunidades que a gente tem, né? Por isso que é muito inteligente essa tríade de sucesso da doTERRA, né? Que é você se permitir a usar o produto. E aí você tem as suas experiências, você leva em consideração as suas experiências, porque a gente muitas vezes pode pensar assim, ai, mas será? Isso não, aqui foi aqui em casa, mas será que isso é importante? Será que isso é importante para a Duda? Né? Às vezes a gente até menospreza a nossa experiência com os olhos, e aí eu falei, não, isso pode ser importante sim para a Duda. E aí eu me permito compartilhar a minha experiência, e depois a gente ensina as pessoas a usar o produto e também a desenvolver o negócio. E foi me permitindo que eu quis levar essas soluções para as pessoas, e eu comecei a viver essa oportunidade de doTERRA em sala de aula com os meus alunos, né? Eu era responsável por umas disciplinas da área de saúde, de nutrição clínica e hospitalar, que é muito pesada, exigia muito cálculo, né? São as disciplinas mais no fim da profissão, né? O oitavo, sétimo período. Os meus alunos, eles iam para dentro de hospital, dentro de UTI, e eles já iam com essa carga, né, de responsabilidade, de preocupação, e os olhos me fizeram tão bem emocionalmente, me sentindo mais preparada para as minhas adversidades, que eu olhava os meus alunos, eu ia lá e falava assim, vamos inalar um balance, antes de você ir ali fazer aquela discussão com o médico num leito de uma UTI,
né? E eu pingava balance na mão dos meus alunos, eu levava o difusor para a sala de aula. E esses dias, Duda, eu vi a ANAC falando no Instagram, eu falei, gente, que surreal, que simples e verdadeiro. Como que você faz doTERRA? Vivendo. A gente faz doTERRA vivendo. A gente não muda uma etapa da nossa vida, uma situação da nossa vida para fazer doTERRA. A gente faz doTERRA vivendo. Então, eu estava lá em sala de aula, dando as minhas aulas, que eu tanto amo, de nutrição, e aí eu compartilhava os óleos essenciais e as minhas experiências com as minhas alunas. E no corredor da sala ficava super cheiroso, porque eu colocava um peppermint para todo mundo ficar ali concentrado, né, com disposição para assistir a aula. E eu lembro de ver passando no corredor professores ou alunos de outra sala e falava assim, gente, que sala cheirosa é essa? O que que é isso? E aí eu pegava uma gotinha de peppermint ali no corredor e pingava com todo mundo, colocava na garrafa. Então, eu fui vivendo e compartilhando as minhas experiências e as soluções que os olhos foram na minha vida com as outras pessoas e o negócio foi acontecendo, né? Que é justamente isso que eu quero falar com vocês. E aí, Duda, te respondendo, você me perguntou quais são os óleos que você mais usa em você e na sua família. Sem sombra de dúvida, eu tenho aí uns top 5 óleos que eu uso todos os dias na cabeceira da minha cama. Ali tem o meu difusor. Eu costumo deixar no meu difusor os óleos amadeirados, que são os óleos que me trazem mais concentração, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, a minha cabeça, ela funciona muito rápido, então eu gosto muito das madeiras, porque traz um silêncio aí nos meus pensamentos, com lavanda. Então, copaíba, frankincense e lavanda são os óleos que ficam na minha cabeceira. Eu tenho ali no meu banheiro o peppermint, que fica junto com a minha escova de dente, porque eu acordo, eu tomo banho, da hora que eu saio do banho, eu já vou escovar o dente, eu já inalo o peppermint, então dou aquela despertada, e eu deixo lá na minha cozinha os óleos cítricos e o On Guard, que é um óleo que eu uso também todos os dias para imunidade. No quarto das crianças também tem um difusor, e eu tenho algumas preparações de roll-ons que eu deixo ali. O Matheus está naquela fase de reclamar muito de dorzinha na perna, está crescendo, né? Aí ele reclama de uma dorzinha. Então, eu tenho ali um óleo que alivia as dores musculares do crescimento. E eu tenho os óleos florais, né? Para deixar eles mais calmos. Gosto muito de usar o lavanda na solinha dos pés. Vou até contar para vocês daqui a pouquinho qual foi a minha primeira experiência com a lavanda, como que é. E é isso. Eu gostaria de falar sobre as 3 possibilidades que nós temos com doTERRA. E eu vivo hoje essas 3 soluções. Então, existem 3 portas que a gente pode atravessar quando a gente pensa nos óleos essenciais, que é a solução que a gente vai buscar para as nossas dores físicas, para as nossas emoções e também para a nossa liberdade financeira, e tudo isso usando os óleos essenciais. Mas não dá para me falar, né, dos óleos essenciais e da oportunidade de empreender com a doTERRA, se antes a gente não falar o que são os óleos essenciais, né? Óleos essenciais nada mais são do que compostos naturais presentes em flores, em folhas, em especiarias, em cascas de árvores, que têm uma potência terapêutica muito alta. Eles são de 50 a 70 vezes mais potentes do que a erva in natura. E aí do lado eu coloquei, né, uma gotinha do óleo de peppermint, é o equivalente a 28 xícaras do chá de peppermint. Então daí a gente já vê a potência. E aí, quando eu falo sobre a potência terapêutica do óleo essencial, eu estou falando, então, de ciência. Eu estou falando de componentes químicos que estão presentes, né, nessas garrafinhas que a gente ama, e aqui dentro tem em torno de 400 a 500 princípios químicos, né? Então, é ciência, não é crença, não é pensamento positivo. A gente não precisa acreditar nos óleos essenciais para eles trazerem soluções para as nossas vidas. E é por isso que a gente fala, né, que eles são
eles estão aí para resolver de verdade todas essas situações. Muitas pessoas, quando ainda não conhecem os óleos essenciais, acham até que nossa, isso aí é um milagre. Como é que você pode passar um óleo na cabeça que melhora uma caspa? É o mesmo óleo que vai aí ter um efeito anti-inflamatório e uma proteção para uma barreira energética, né? Como que isso pode acontecer? É justamente pela riqueza dos óleos essenciais, pelo fato deles ter vários componentes químicos, e cada componente químico aí vai fazer o efeito necessário para aquela intercorrência que a gente esteja ali querendo solução. E se a gente for hoje jogar na PubMed, que é o maior indexador de pesquisas científicas do mundo, óleos essenciais, a gente vai encontrar mais de 56 mil artigos científicos que trazem os efeitos dos óleos essenciais. E é justamente por isso que os óleos essenciais, esse universo da aromaterapia, começou, inclusive, a ser hoje prescrito, né, e receitado ali como uma prática do SUS, né? Então, a gente já vê o SUS, né, o Sistema Único de Saúde Brasileira, oferecendo a prática de aromaterapia em salas de partos, né, em enfermagens, em pontos de vacina para as crianças, né? Então, a gente já vê o sistema de saúde tomando posse, né, desses efeitos terapêuticos que os óleos essenciais, eles trazem para nós. E a gente até fala que os óleos essenciais são muito mais baratos do que os medicamentos convencionais. E por que disso? Justamente porque dentro desses frascos a gente tem 500, 400 princípios químicos, que eles vão atuar na raiz do problema. Então, quando a gente vê o tempo médio que a gente vai tratar aquela intercorrência, a gente vai ter um tempo muito menor. E um óleo essencial, ele tem vários componentes químicos que vão tratar várias adversidades, né? E o melhor de tudo é que eles não têm efeito colateral. E é essa a grande diferença existente entre a indústria farmacêutica e os óleos essenciais. Hoje, todos nós, para cuidarmos da nossa saúde, nós temos duas abordagens. A abordagem tradicional aí do mercado, ela foi desenvolvida e ela foi criada e ela tem o seu espaço muito importante para o tratamento de sintomas. E essa foi a minha grande sacada, né? Quando eu realmente abracei e mergulhei de cabeça nesse universo dos óleos essenciais. Quando a gente usa remédio em casa, né, medicamentos, o que a gente está fazendo? A gente está atenuando aqueles sintomas, mas a causa, a raiz daquelas manifestações, elas continuam ali. E eles estão aí muito associados aos efeitos colaterais desses componentes sintéticos, né, que são isolados naquela droga. E quando a gente olha esse mercado da indústria farmacêutica, a gente vê que ele continua a gastar em torno de 23 trilhões de reais por ano com bem-estar global. Então, daí já dá para a gente fazer uma reflexão que a indústria farmacêutica traz para nós medicamentos que atenuam sintomas, mas não geram bem-estar, não geram um conforto emocional, uma segurança, uma disposição, um relaxamento, né? Um foco. Então, por isso que a gente vê que ainda precisa ter esse investimento financeiro por parte da indústria farmacêutica com bem-estar global, né? E aí a gente fica nessa reflexão que eu quero deixar para vocês. Desde que os medicamentos começaram a ser usados, a gente ficou mais saudável, a gente ficou uma população menos ansiosa, com mais alegria, mais bem-estar? Não. Não, e justamente porque eles foram desenvolvidos para atenuar os nossos sintomas. Enquanto essa outra abordagem por meio dos óleos essenciais, a gente está ali com o objetivo de não apenas melhorar aqueles sintomas, mas melhorar a causa daqueles sintomas. E isso, para mim, é muito nítido no meu dia a dia. Eu não precisei estudar uma terapia para me perceber isso. Era simplesmente com minha dor de cabeça.
né? Quando eu tenho dor de cabeça, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é pegar o peppermint, passar nas minhas têmporas, na minha nuca e inalar umas 10 vezes seguidas, bem lento, bem profundo, de uma forma bem consciente, e passa alguns minutos, aquele sintoma da dor de cabeça sumiu. Mas por que aquele sintoma sumiu? Porque aquele óleo essencial, ele possibilitou que eu abrisse as minhas vias respiratórias, eu vou ter mais oxigênio perfundindo as minhas células, e ele vai causar um relaxamento da minha musculatura. Então, todas aquelas tensões e as preocupações que eu estava naquele momento vão se diluindo, e automaticamente aquele sintoma da rigidez e da dor vai embora. Então, por isso que a gente fala que a gente trabalha com os óleos essenciais, não é para tratar a doença, a gente trabalha com os óleos essenciais para promover mais bem-estar, mais saúde para as pessoas, né? E quando a gente olha esse cenário de uma dor de cabeça, de uma cólica menstrual, né, de uma artrite reumatoide, né, quando a gente olha esse cenário e as possibilidades terapêuticas medicamentosas e as possibilidades terapêuticas com os óleos essenciais, a gente vê o quanto que o tratamento com os óleos essenciais, a longo prazo, eles realmente significam uma economia para a saúde. Porque as pessoas, elas pararam apenas de estar ali lidando com os sintomas, né? E como que a gente usa o óleo essencial? Eu gosto muito, eu achei muito fácil quando me ensinaram isso, e eu ensino para todas as pessoas, a perceber 3 formas de usar os óleos essenciais. A gente tem uma forma amplamente difundida, que é a via aromática. E eu, Thaís, eu faço uma ligação dos aromas com as emoções. Então, todas as vezes que eu estou buscando algum efeito nas minhas emoções, maior relaxamento, melhora da minha ansiedade, das minhas preocupações, um estado de maior confiança, maior foco, eu busco a via aromática. E aí a gente vai se sentindo, né, muito químico, né? Assim, a gente olha a nossa caixinha de óleo e a gente fala assim, como que eu quero me sentir hoje? E esse é o poder que os óleos essenciais traz para nós, né? Essa autonomia que a gente tem com os óleos essenciais. Eu não estou terceirizando a minha saúde para outros profissionais, né? Ou para a medicina, ou para a indústria farmacêutica. Eu estou aqui buscando a autonomia das minhas emoções, da emoção da minha família, dos meus filhos, né? Então, é meio mágico mesmo. A gente acorda, a gente olha os nossos óleos essenciais e fala, e hoje? Como que eu quero me sentir? Eu não sei aí na cidade de vocês, mas eu estou aqui em Rio Verde, hoje está chuva a noite toda, hoje o tempo está todo cinza. Eu fico muito introspectiva nesses momentos, né? Então, por que eu não trago um sol, uma alegria para esses momentos, né? Então, é um dia que eu acordo e falo, como que eu quero me sentir? Eu quero me sentir confiante, eu quero edificar o ambiente. Então, eu vou lá e busco os óleos cítricos, por exemplo. Como que a gente pode usar a via aromática? A gente pode colocar no difusor de ambiente, e aí a gente difunde no ambiente como um todo. A gente pode colocar na palma da mão, e inalar em formatinho de concha, né? Várias vezes seguidas. A gente pode colocar na roupa de cama, a gente pode usar um colar pessoal, né, com um difusor pessoal ou uma pulseira, e a gente pode até passar nos cabelos, né? O nosso cabelo aí com creme pode servir aí de carreador e a gente fica inalando ao longo do dia. Primeira coisa que eu falo é se permita viver essas experiências aromáticas. A minha primeira e mais forte experiência aromática para as minhas emoções foi em um momento que a doTERRA já tinha entrado na minha vida e já estava trazendo rendas significativas para minha família, e a gente resolveu a mudar de cidade, eu e o meu marido, e aquilo me trouxe muita ansiedade. E eu me lembro que eu olhei para os óleos essenciais e falei, meu Deus, eu acho que eu estou aqui sofrendo com uma angústia no meu coração, e se não der certo, mudar com os meninos pequenos, aqui eu tenho uma rede de apoio, será que eu vou me sentir amparada nessa cidade que eu nem conheço?
E aí eu me lembro que eu abri a minha caixinha, eu peguei o copaíba, um óleo amadeirado, pinguei na mão e inalei 10 vezes de forma bem consciente. Thaisa, eu nunca ouvi ninguém falando dessa regra, mas eu gosto sempre de fazer o seguinte: eu pingo o óleo na palma da minha mão e eu inalo 7 tempos. Então, eu conto mentalmente até 7. Eu seguro a respiração e depois eu expiro. E eu repito isso durante 10 vezes seguidas ou até o cheirinho sair da minha mão. E passo um pouco, se eu não estou me sentindo bem para aquela emoção que eu fui buscar, eu vou repetir o processo daqui 30 minutos, daqui 40 minutos, e eu vou fazer isso até realmente eu melhorar. Eu lembro que quando eu estava com essa aflição, essa ansiedade ali, eu usei o copaíba por 3 vezes. A terceira vez que eu inalei ali nessas séries seguidas, eu lembro que eu senti que eu tinha parecido que uma bolha de sabão tinha estourado assim na minha frente, sabe? Falei, nossa, eu estava sofrendo por isso. E rapidamente eu senti autonomia, né? Eu estava de novo no volante da minha vida, eu que estava governando ali as minhas emoções. Outra maneira muito legal da gente usar os óleos essenciais é a via tópica. A gente faz uma massagem no local e aquece aquela região para obter ainda mais os benefícios tópicos terapêuticos dos óleos essenciais. Eu gosto muito de aquecer a região. Então, por exemplo, o Matheus, não sei vocês, mas quando eu era criança eu sentia muita dor na perna. E minha mãe falava que era dores de crescimento, né? Eu tenho um primo que é ortopedista, ele fala que isso não existe, mas quem já sentiu essas dores sabe. E o Matheus, ele reclama muito dessa dor nas pernas. E aí, quando ele me reclama, eu pego uma copaíba, eu pego uma lavanda ou um rescue, eu passo nas pernas dele e eu massageio, aquecendo aquela região. Outra maneira tópica também da gente usar os óleos essenciais é, por exemplo, uma dor de garganta. Eu adoro fazer uma misturinha de um pouquinho de água quente. Então, eu deixo uma água quente, coloco naquela água quente um pouquinho de álcool e um pouquinho de On Guard. Aí eu pego uma flanelinha, molho ali naquela aguinha quente e eu coloco, por exemplo, na garganta das crianças ou até no meu desconforto, né, de garganta, quando eu estou com um processo de inflamação. Então, topicamente, aquele óleo naquela região aquecida, ele já vai penetrando na nossa pele e já vai desencadeando todos os efeitos tópicos aí de analgesia que eu estou buscando. Então, a via tópica, eu recomendo sempre da gente usar naquela região que a gente está buscando o apoio, né? Então, se for numa cólica menstrual, numa dor abdominal, a gente aquece aquela região, passa um óleo topicamente, coloca um óleo carreador para facilitar a massagem e a penetração desses componentes químicos. E uma outra via que a gente adora, né, Duda, como nutricionista, é a via interna, porque a gente aí adiciona, né, mais efeitos terapêuticos aos alimentos, né? Os alimentos, eles são ricos em vitaminas, são ricos em minerais, mas eles não têm óleo essencial. Porque os óleos essenciais, eles estão presentes em partes que normalmente a gente não come, né? A gente não come a casca da laranja. A gente chupa a laranja, mas tem o óleo essencial que está ali naquela casca. Então, olha que casamento incrível com a alimentação, né? Para que a gente possa ter esses benefícios internos. Quando que eu uso óleo essencial internamente? Quando eu estou buscando efeitos sistêmicos, né? Então, um apoio, uma proteção hepática, um apoio aí para minha imunidade, né? E como que a gente pode fazer a ingestão interna? A gente pode misturar num azeite, num óleo de linhaça, num mel, a gente pode colocar na cápsula vegetal, né? E sempre após refeição, nunca de jejum, né? Porque a gordura presente dos alimentos, elas vão facilitar aí o processo de absorção dos óleos essenciais. Aqui, gente, nós temos os top 12 óleos essenciais que a gente tem no nosso dia a dia e que não é à toa que nós brincamos de chamar essa multidão aí de farmacinha natural, né? Então, a nossa farmacinha natural é a farmacinha que toda família merece ter.
Eu não gosto nem de falar assim, toda casa deve ter. Eu falo que toda família merece ter. Os nossos filhos merecem esse cuidado. O nosso marido merece esse cuidado. Nós merecemos esse cuidado, né? Enquanto ser humano que estamos aí, né? Cuidando de casa, cuidando da família, trabalhando, dupla jornada, tripla jornada, criança na escola, esses quadros sazonais, vem agora uma primavera, os pólens estão circulando, todo mundo aí que tem alergia respiratória sente muito, olha que prazeroso que é chegar em casa e você ter soluções naturais e seguras para o cuidado da sua família, para o cuidado das suas emoções. Então, esses aí são os óleos que eu mais uso no meu dia a dia e que toda família merece, mais uma vez, merece ter. Quando eu comecei a usar a lavanda, Duda, o Matheus, ele me deu muito trabalho para dormir. Ele foi uma criança que até hoje ele acorda. Ele nunca foi aquela criança que deitava e dormia uma noite inteira. E eu fui buscar no óleo mais recomendado para o sono, que foi a lavanda. E eu comecei a usar a lavanda com o Matheus, e o Matheus não dormiu uma noite inteira. Eu falei, gente, mas não é possível. E aí eu colocava aquele 8 gotas no difusor, pegava 5 gotas de lavanda e passava nos pés, e nada do Matheus dormir, nada. Um belo dia, eu conversei comigo, falei, gente, mas não é possível que o mundo inteiro dorme com lavanda e o meu filho não vai dormir com lavanda. E na hora veio, assim, um insight. Os óleos da doTERRA, eles têm um grau terapêutico de pureza, então eu não preciso usar muitas gotas. E nesse dia em específico, eu não usei as 8 gotas no difusor. Eu coloquei 2 gotas no difusor. Foi a primeira vez na vida do meu filho, e depois que eu fui mãe, que a gente dormiu uma noite inteira. Eu percebi o quanto que é importante realmente o selo da pureza dos óleos essenciais. Quando eu estava usando muitas gotas no Matheus, a lavanda deixava ele muito agitado. Ele pulava na cama, ele rolava muito, ele conversava muito à noite. Então, eu percebi que eu poderia acreditar nessa pureza dos óleos essenciais e no grau terapêutico, que 2 gotinhas seriam suficientes. E foi. E de lá até aqui, o que eu percebo é isso, sabe, Duda? Eu não posso nem usar muito a lavanda perto do nariz do Matheus, que ele fica muito agitado. Então, eu gosto muito de passar na sola dos pés ou colocar no difusor. E 2 gotinhas. Né, eu colocava muito no desespero materno. Não, esse menino precisa dormir, então eu vou dar banho de lavanda nele. Ô, tá, isso que você está falando é tão interessante porque só comprova também a particularidade do ser humano, né? Isso. Como que é importante a gente ter esse olhar, essa observação, que nem sempre um óleo que é maravilhoso para um vai ser bom para o outro, mesmo ele tendo propriedades, né, calmantes, relaxantes, mas, igual você falou, a sensibilidade para ele foi tamanha que uma quantidade a mais, em vez de relaxar, agitou, porque a lavanda, ela trabalha essa questão da fala, Verdade. né, de expor o que a pessoa está sentindo. Então, de repente, para ele, a lavanda deixou com que ele se expressasse mais, e isso agitava, né? E aí, o E, que vai de encontro do que você está falando quando eu estava vivendo essa experiência com a lavanda e ela não estava funcionando na minha casa com o objetivo que eu queria, eu podia ter 2 caminhos: desistir ou persistir. E aí eu pensei, se eu vou no médico e ele me passa um medicamento e ele não faz efeito, eu nunca mais, eu não vou falar para o médico, olha, eu nunca mais vou usar remédio. Pelo contrário, eu dou o voto de confiança da medicina. E a mesma coisa aqui com os óleos essenciais. A gente precisa se permitir, porque existem várias classes botânicas, né? Às vezes não funcionou para o floral, mas às vezes um cítrico vai ser importante, né?
E é isso. E aproveitando essa questão, né, de associar um cítrico, a lavanda ela combina tão bem com, por exemplo, com a laranja, principalmente crianças menores que têm essa dificuldade que a gente fala que é o pensamento acelerado, né? Uhum. A gente às vezes estimula tanto os nossos filhos, não só, às vezes até bebezinhos, né, com cores, com brinquedinhos, com desenho, com musiquinha que as crianças, às vezes, elas têm a dificuldade de relaxar, que a gente fala que o pensamento fica acelerado, é muito estímulo, né? E aí, quando você coloca um óleo cítrico junto com esses óleos mais relaxantes, mais florais, eles trazem o que a gente fala que é descansar a mente, né? Dar essa clareza mental para que a gente possa relaxar. Então, uma combinação excelente para quando você viu que a lavanda não funciona com seu filho, experimente associar com o óleo cítrico, né? A É, laranja é o que eu mais gosto, laranja e bergamota, porque também a gente sabe que tem outros óleos cítricos que é, também vão dar estímulos, né? Vão deixar a gente mais isso. animado, né? Então, mas É. muito bom você falar disso, porque é mais uma chamada para a gente, para ter esse cuidado da particularidade de cada um, né? E é isso que eu falei no começo da minha apresentação aqui, Duda, que a palavra de ordem, para mim, foi me permitir. Sabe? Quando você encara a sua realidade e fala assim, bom, neste cenário que o Mateus não dorme, o que que eu tenho para fazer? Eu não tinha nada, a não ser ficar acordada. Então, eu me permiti usar, testar e perceber ele, como que ele ficaria, né? E é muito gostoso esse processo, porque aquilo me devolveu a confiança e a autonomia como mãe que eu tinha perdido na hospitalização dele. Né? Então, quando eu falo, quando a gente compartilha as nossas experiências, e nós estamos aqui compartilhando, é muito mais do que óleo essencial. Nós estamos compartilhando soluções para as nossas dores, né? As dores, às vezes, de uma madrugada a fio com criança no colo. Só quem passa uma madrugada inteira com criança no colo, com crianças sem dormir, sabe o peso que é isso para as emoções, o peso que é isso para o dia a dia depois de trabalho, né? E quantas aflições a gente vai vivendo, né? Gente, será que tá tudo bem com meu filho? Por que que todo mundo dorme? O meu filho não dorme, né? E já a Luísa, se eu passo lavando assim no nariz dela, o mínimo que for, ela já capota o olhinho dela, ela já vai ficando com o olhinho calmo. Então, eu já vi isso, essa diferença dos dois, né? Então, aí eu poderia ficar aqui horas a fio contando para vocês as minhas experiências com os óleos essenciais, e eu falo que esse aí é a nossa farmacinha natural, porque realmente eles estão aí para suporte para todas as intercorrências que se tem dentro de uma casa, né? Uma criança caiu, bateu a cabecinha no chão, a gente tem um frankincense, fez uma feridinha, um corte de bicicleta, caiu, esfolou os joelhos, a gente tem melaleuca, frankincense, lavanda, copaí, bongard. A mãe está cansada, para as mães cansadas, que precisa de mais energia, balance com tangerina, óleos que vão te deixar num estado de consciência mais presente, e ao mesmo tempo vai edificar o seu humor, né? E todos os óleos essenciais que estão aí. E um acessório que, no meu ponto de vista, ele é uma peça muito importante da gente ter em casa, porque ele inclusive ajuda no custo, né, dos óleos essenciais. Então, por exemplo, aqui em casa, Luiz e o Matheus, eles dividem o mesmo quarto. Eu coloco ali no difusor os óleos essenciais, uma, duas gotinhas de cada um dos óleos que eu estou colocando no difusor, e os dois vão ter o benefício terapêutico durante a noite. Então, é uma maneira até da gente economizar nos óleos essenciais, né? E como que a gente pode, através dessas soluções físicas e emocional, também construir uma carreira através dos óleos essenciais? Eu amo a nutrição, eu tive muito sucesso na minha profissão como nutricionista, tive muito sucesso financeiro, alcancei lugares muito importantes dentro da minha profissão
E quando eu comecei a compartilhar soluções com os óleos essenciais para as pessoas, eu percebi que eu também estava muito envolvida com o bem-estar. E dentro da nutrição, o meu maior envolvimento era através dos alimentos levar saúde, né, para as pessoas. Por isso que eu falo, Duda, que a gente só mudou um pouco o instrumento, mas que a gente ainda continua, né, levando saúde para as pessoas. E sobre a doTERRA, né? Por que a doTERRA? Primeiro, a qualidade deste produto, né? Eu vou falar muito a minha ótica, a minha luz das minhas experiências, né? Mateus, ele passou por um período grave de hospitalização, que nós quase perdemos o Mateus durante a hospitalização dele. Eu não iria usar qualquer produto na minha família. Eu não iria sujeitar o meu filho a riscos de saúde. Pelo contrário, eu estava ali como mãe buscando mais saúde. Então, por que a doTERRA? Porque a doTERRA tem um selo de qualidade e um selo de pureza. Então, eu pude usar num período de convalescência da minha família. A gente pode usar os óleos essenciais num período de tratamento, de recuperação de uma saúde, seja de uma criança, seja de uma puérpera, seja de uma gestante. Eu trabalhei com nutrição durante 14 anos e nos meus últimos 5 anos como nutricionista, eu tinha consultório de nutrição para gestantes, né? Eu trabalhei muito com gestante. Então, olha a importância da gente também oferecer para gestantes, para as puérperas, né? Produtos com qualidade. A credibilidade da indústria, né, doTERRA hoje, a gente vê que são 7 sócios que têm uma grande missão de levar para o mundo óleos essenciais puro e com grau terapêutico, e que, através disso, também fazem um impacto positivo para o nosso mundo, né, para o nosso planeta. A flexibilidade de horário. Eu era uma mãe com 2 crianças bebês, eu tinha 40 horas de trabalho diário, eu saía para trabalhar à noite, eu lembro de ver os meninos chorando na garagem, né? Eu não colocava eles para dormir. Então, aquilo foi muito importante para mim, quando eu percebi que eu poderia gerar saúde para minha família, melhorar a saúde de várias pessoas, e agora eu teria um instrumento de desenvolver todas essas possibilidades, onde eu seria a dona do meu tempo, né? Eu estou aqui com vocês hoje por livre vontade de estar aqui compartilhando e levando essas soluções para as pessoas. Quanto que eu poderia, no meu ambiente de CLT, definir os meus horários, definir os horários de sala de aula, definir os horários de estágio, definir os horários de reuniões. Se os meus filhos estivessem doentes ou não, eu teria que cumprir aquela carga horária, né? E a liberdade geográfica. Eu estou aqui em Rio Verde vivendo uma liberdade geográfica. O meu marido, ele tem uma empresa familiar, né? Eles têm 37 empresas de ferro e aço, e o Daniel, ele sempre trabalhou viajando. Ele viajava para Goiás, para Mato Grosso, para o Acre, para Roraima. Ele passava os meses viajando, visitando as indústrias, e eu ficava em casa com as crianças. Quando eu percebi que eu poderia ter renda com a doTERRA e eu poderia estar em qualquer lugar, eu falei para o meu marido, olha, escolhe o que você quer fazer, escolhe a cidade que você quer morar. Se você quiser parar de viajar desse tanto, se quiser ficar mais no centro-oeste, você fica mais dividido para andar um pouco menos, né? Porque ele fazia viagem de 3 dias de carro, ele vai para o Acre, né? Então, a doTERRA permitiu a gente fazer escolhas para a nossa família, né? Então, hoje eu estou aqui em Rio Verde, meu marido veio cuidar aqui dessa parte do Centro-Oeste e ele se desloca mais facilmente, né? Então, até essa mudança da nossa família, né? A doTERRA permitiu que a gente vivesse. Não que o meu CLT antes não fosse permitir, pelo contrário, ele permitia. Mas eu era sujeita, né? Muitas vezes a salários que não eram compatíveis com o nosso estilo de vida, né? As possibilidades que a gente sonhava para nós.
E é justamente essa ideia aí, né, de obter mais liberdade financeira, mais liberdade de trabalho, que a gente pode fazer as nossas escolhas. E mais uma vez eu bato na nossa tecla, né, de permitir, se permitir viver as experiências. E eu gosto muito de olhar para essa história que a doTERRA conta para nós, né, que existia um homem que todos os dias ele pegava um balde e ia até um lago, um riacho próximo à sua comunidade, e ele pegava água neste balde para abastecer a comunidade. E ele fez isso durante muito tempo. Um belo dia, esse homem, ele foi refletindo nesse caminho. E se ele construísse uma adutora do riacho até a sua comunidade, enquanto ele estava ali trabalhando e levando os baldes? Então, ele percebeu que ele poderia usar melhor o tempo nele, construindo uma adutora. E é essa reflexão através dessa história que eu quero convidar todo mundo a fazer, né? Que momento você se encontra na sua vida? Carregando baldes ou você está usando o seu tempo para construir uma adutora para o seu futuro? Para você ser livre para doar o seu tempo da maneira como você mais gosta de doar, né? Onde que você se encontra agora? Transportando baldes, trocando horas por dinheiro, tendo progressos e ganhos limitados, com uma liberdade limitada de tempo e construindo os sonhos de outras pessoas, ou você está aqui construindo a sua própria doutora, com uma renda residual real e duradoura, sem limites de progresso, com liberdade para escolher o seu tempo e para realizar os seus sonhos. Então, eu convido todo mundo a fazer essa reflexão e se permitir a estar aonde deseja estar, a viver os seus sonhos ao invés de realizar os sonhos de outras pessoas. E a doTERRA, ela está passando por um momento de muita expansão, principalmente no mercado brasileiro. Ela é a maior empresa de óleos essenciais, é a maior empresa de vendas diretas da América, ela está entre as 8 maiores empresas de vendas diretas do mundo. São mais de 10 milhões de clientes e consultores no mundo todo, e é uma empresa que vai ter aí quase que 1 bilhão de reais líquidos neste ano de 2022. Ela espera ter mais de 1 bilhão líquido em 2023, e eu quero deixar esse convite para vocês que estão aqui, para vocês estarem à frente dessa gigante de bem-estar, que tem uma retenção média de 98%. Isso significa que as pessoas, elas já estão incluindo os óleos essenciais no dia a dia, seu e da sua família. Os pilares de sustentação dessa empresa são 3, que é o grau de pureza e terapêutico, que é a segurança que a gente pode usar esses óleos na nossa família, nos nossos filhos, nas mamães, nos avós, nas pessoas que estão vivendo aí uma fase de convalescência e recuperação. Ela é uma empresa que ela também tem uma missão social muito importante de ajudar as comunidades carentes, de contribuir para uma melhor qualidade desses agricultores e trazendo um impacto para o ambiente também de forma sustentável. E a gente pode chegar na doTERRA onde a gente decidir chegar. Nós somos livres para sonhar e escolher aonde a gente quer chegar. Eu quero rapidamente passar aqui pelas possibilidades de ganhos que a gente tem. Assim como todas as empresas e grandes organizações, nós podemos também construir aqui na doTERRA um plano de carreira, e a gente tem algumas escolhas. A gente pode escolher passar por um plano de carreira, onde a gente pode ir alcançando cada vez patamares que vão levar a ganhos reais, duradouros e ilimitados, ou a gente pode apenas decidir compartilhar os óleos essenciais e vender os óleos essenciais. Nós podemos escolher o que for melhor para nós e para a nossa família, e a minha escolha, 4 anos atrás, foi para seguir por um plano de carreira. E dentro deste plano de carreira, eu comecei a fazer doTERRA Vivendo.
Eu ia em sala de aula, eu compartilhava os óleos essenciais com as pessoas, eu compartilhava com os meus alunos, eu ia para a academia, eu levava o peppermint na academia, então eu subia ali na esteira, eu inalava o óleo essencial, as pessoas perguntavam. E naquele momento eu já comecei a ter rendas extras de 400, 500, 600 reais. À medida com que eu fui intensificando o meu compartilhamento com as pessoas, eu encontrei algumas pessoas no meu caminho que também quiseram viver essa experiência com os óleos essenciais e a gente começou juntos a compartilhar os óleos essenciais com o maior número de pessoas que a gente pudesse. Eu me recordo, Duda, que quando eu cheguei aqui no Silver, eu já estava como Silver recebendo 7.300. E na nutrição, eu estava recebendo entre 7.900 e 8.300 reais mensais. Naquele momento, eu cheguei em casa, olhei pro meu marido, nós sentamos e nós fizemos a escolha. Que então a gente poderia escolher qualquer cidade para a gente mudar, que eu iria acompanhá-lo, que eu estaria dentro de casa vivendo o meu sonho, que era mãe, maternidade, levando meus filhos na natação, levando na academia, levando no pediatra a hora que fosse importante, fazendo os meus horários, porque eu estaria aqui já vivendo essa oportunidade financeira. E quando eu cheguei em Rio Verde, eu já estava como Gold e eu já tinha ultrapassado a renda que a nutrição que eu investi durante mais de 8 anos de trabalho, de estudo, entre faculdade, especialização, mestrado e doutorado. Então, quando eu mudei para Rio Verde, eu já estava como Gold dentro da empresa, e eu falo que nesse momento eu tive uma virada de chave muito forte, que eu percebi que eu não estava mais transformando só a minha vida e a vida da minha família. Eu estava diretamente impactando em 3 famílias, né? Então, eu tinha as minhas parceiras, né? Eu tenho até hoje essas minhas parceiras de negócio que elas estão comigo, e eu já estava também ajudando elas a impactar a vida da família delas. Né? Hoje eu estou aqui como Diamond na doTERRA, eu não tenho dúvida nenhuma onde nós vamos chegar com essa oportunidade, e o limite para que a gente possa chegar aqui e construir na doTERRA é o limite que você se pôr para servir. E eu quero servir para o maior número de pessoas e impactar para o maior número de famílias, né? Então, é muito interessante a gente descobrir ao longo do nosso trabalho e no nosso dia a dia que a gente pode chegar aonde a gente quiser chegar, né? Existem várias formas de remuneração da doTERRA, a gente pode trabalhar, né, compartilhando as nossas experiências e vendendo os produtos, e aí a gente vai ter comissões de vendas. A gente pode receber outros bônus que vêm da construção desse plano de carreira, né, que a gente vai apresentando a oportunidade de soluções para a saúde física e emocional, mas também soluções financeiras para as pessoas. A gente pode receber bônus relacionados ao desenvolvimento da nossa equipe. Então, basicamente, as formas de remuneração são em 2 grandes grupos. Ou a gente está recebendo as nossas comissões pela venda de produto, ou nós estamos recebendo as nossas comissões pela gestão, né? Pela liderança e pelo desenvolvimento das pessoas e das organizações. E essa é a tríade do sucesso, né? Ele é simples, não que ele seja fácil, mas ele é muito simples. A gente usa os olhos e adota um estilo de vida de mais saúde, mais bem-estar. A gente compartilha essas soluções que a gente obtém na nossa casa e ensina as outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu vou só lançar aqui a minha dúvida quando eu olhei os 3 passos para ter sucesso na doTERRA. Eu pensei assim, eu tenho que compartilhar, mas eu preciso compartilhar uma terapia ou eu preciso compartilhar as minhas soluções? Por isso que esse negócio, ele é lindo,
ele é incrível e ele é para todos nós, porque aqui a gente compartilha as nossas soluções, né? Então a gente não precisa ser nutricionista, ter mestrado, ser aromaterapeuta, ter formação em fitoterapia, nada disso é importante para que você tenha sucesso. O seu sucesso depende da sua experiência e das soluções que você usa todos os dias os seus olhos e você consegue compartilhar essas soluções com as pessoas. Isso aqui, Duda, para mim foi a maior virada de chave dentro da minha trajetória de doTERRA. Eu tenho esse perfil acadêmico, né? Então eu fiquei em instituição, em banca de mestrado durante muito tempo, e eu pensei, bom, eu vou ter muito sucesso na doTERRA no dia que eu estudar muito, no dia que eu me formar como aromaterapeuta. E eu percebi que não. As pessoas com que eu alcanço e eu atinjo no meu dia a dia, elas não querem saber da cromatografia, elas não querem saber dos componentes químicos que tem nos óleos essenciais. Elas querem a solução do filho que não dorme igual o meu, elas querem a solução da mulher que tem uma rinite que espirra na primavera, tem até marquinha no nariz, ela quer a solução do homem que tem muito torcicolo e bruxismo. Isso aqui tudo, eu não precisei de nenhuma bagagem técnica. Eu precisei apenas sentir os óleos essenciais no meu dia a dia. Então, esse é a maior virada de chave que eu tive dentro da minha jornada como consultora de bem-estar. Por isso, nós somos todas aqui, né, as consultoras que estão aqui, são as conhecidas como as doidas dos olhos, né, as loucas dos olhos, porque a gente realmente é louca nessas soluções, porque a gente usa é dois, é três óleos todos os dias e o dia inteiro, porque não tem por que não usar se eu posso escolher como que eu quero me sentir. Não tem por que não usar se eu posso melhorar um desconforto, né? E isso tudo vai de encontro com o nosso desenvolvimento também, né, como ser humano. Por que a gente convida vocês a estarem conosco nessa missão, né? Aqui, né, essa rede tão grande, tão bonita, de tantas profissionais da área de saúde, educação física, nutricionistas, médicos, docentes, pedagogos, tem muito advogado também, a nossa equipe, né, Duda? Por que a gente convida vocês a participarem da nossa equipe? Primeiro, esse apoio fantástico, né, que a nossa rede oferece, essas mentorias semanais de negócio, essas possibilidades aqui que nós estamos todas as tardes compartilhando. A Duda até fala, né? Nós estamos fazendo uma maratona de compartilhamento para vocês aprenderem com diversas experiências e diversas realidades, com tantas famílias diferentes aí, né? Então, a gente oferece todo esse apoio de maratona de compartilhamento. Nós oferecemos também um grupo de trabalho onde a gente está oferecendo toda o suporte para que você faça os seus convites, para que você consiga fazer os melhores protocolos para a sua família, para o seu cliente, né? E a gente oferece todo o apoio para as suas reuniões e para as pessoas que você queira apresentar os olhos. Então, como que você pode, né, ser um consultor de bem-estar e estar aqui como nós, compartilhando tudo aquilo que te faz bem? Você tem essas possibilidades, o kit de soluções naturais, que ele é o kit mais completo, o kit essencial para o lar, que é o kit mais econômico, o Aroma Touch, que é um kit de terapias corporais, massagem para as pessoas que trabalham com técnicas manuais, e o Kit Living Brasil, que é a primeira porta de entrada para os óleos essenciais. Se vocês forem me perguntar aí, Thaisa, qual que é o kit que você mais recomenda, sem sombra de dúvida, é o kit mais econômico, que é o kit essencial para o lar. O kit essencial para o lar, o difusor está saindo de graça, e cada óleo essencial aí vai oferecer para vocês N situações, e ele é o kit mais econômico, porque ele custa apenas 45 centavos a dose. Então, por 45 centavos, você vai melhorar a sua qualidade de sono, você vai melhorar o seu humor, você vai melhorar a saúde dos seus filhos, da sua família, a sua saúde emocional, a sua saúde física, né? Então, aí, sem sombra de dúvida, é o kit mais econômico. E
eu te convido para estar junto com a gente, compartilhando também as suas experiências e dando o primeiro passo para você impactar e transformar a vida das pessoas que você, ao me escutar, foi pensando: nossa, isso seria importante para minha mãe, seria importante para minha irmã, né? Como você pode viver esse estilo de vida compartilhando com as pessoas e iniciando esse processo de gerar soluções para o maior número de pessoas. E aí eu deixo o meu convite para você fazer hoje a sua lista de nome. Quem são as pessoas que você gostaria de impactar positivamente na vida dessas famílias, né? Então, eu sei que se você fechar os olhos nos primeiros 5 minutos, você pensar aí nos seus amigos, na sua família, no seu ciclo social, você já vai ter vários nomes de várias pessoas que você gostaria também de abençoar, né? Com essas soluções para a saúde física, para a saúde emocional. E aí, igual café, eu sou uma mineira que vive em Goiânia, em Goiás. Café a gente se toma quente. Então, gente, a hora é agora. Se permita viver as experiências agora. E eu deixo para vocês uma reflexão que fez muito sentido para mim, que o mesmo ciclo iria continuar a se repetir na minha vida enquanto eu não tomasse a decisão de mudar. Então, naquele momento, em 2018, eu buscava por mais saúde física para os meus filhos, mais equilíbrio emocional para minha família, e eu não ousava sonhar que eu poderia ter liberdade, liberdade de horários, liberdade geográfica e liberdade financeira. Mas quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu simplesmente permiti a viver outros ciclos na minha vida. E eu tomei essa decisão de estar hoje aqui compartilhando com vocês. Então, é isso. Deixa eu tirar. Gente, vocês entenderam que eu sou apaixonada por essa mulher, né? Ai, gratidão, tá? Que delícia te escutar. Eu fui passando o filme, assim, realmente 4 anos e tanto, né? Que a É, gente tá junto nessa jornada. E ter uma representante aí da minha área de formação falando de uma forma tão gostosa como que foi a trajetória, a transição, né? E, gente, transição de carreira não é fácil para ninguém, né? A gente renuncia a algo que a gente ama, mas que acompanha a gente para o resto da vida. Eu falo que conhecimento ele é libertador, porque a gente usa em várias situações. A gente, por mais que a gente às vezes faça uma transição de carreira, o conhecimento adquirido, ele é aplicado como mãe, como amiga, né? com certeza. Como consultora. Então, assim, a bagagem de vida que você vai ter, ela vai te acompanhar. Uma hora ou É. outra você acaba usando aquele conhecimento, né? E Então, nem foi. Aí eu acho que aqui tem algumas mulheres também, né, que estão passando por esse processo de transição, mas a transição, para mim, Duda, nem foi algo que eu vim buscando na doTERRA. sim, ela E eu aconteceu, não né? buscava, e eu não buscava, porque eu também não me permitia sonhar muito. Eu não me permitia ter sonhos tão grandes, porque eu sabia que a minha profissão, ela não iria realizá-los. Uhum. Então, eu não sonhava como eu sonho hoje. Os meus sonhos hoje eles são muito grandes, eles são bem ousados. É, e a transição, ela foi acontecendo enquanto eu estava vivendo. Por isso que eu gostaria que vocês colocassem no coração de vocês esse conselho. Como consultores de doTERRA, todos que estão aqui, como que a gente faz doTERRA? A gente faz doTERRA vivendo. É Vivendo. libertador quando a gente tira o peso das nossas costas de ter que olhar para o futuro e falar assim, mas e se eu fizer isso e der errado? E se eu tomar essa decisão e der errado? Então, como que eu fui fazendo a transição? Que tem muitas pessoas que ainda não fizeram e nem precisa fazer. E às vezes nem quer, né, tá? Nem Porque a gente pode amar o que a gente faz e ser realizado no que a gente faz, mas continuar vivendo do terra e compartilhando exatamente, para abençoar outras pessoas, para trazer essa exatamente. oportunidade de bem-estar, de qualidade de vida e até mesmo de
realização financeira, né? Porque, olha, é muito interessante quando você traz que realmente você não buscava, quando a gente estava, quando a gente conversava, você era uma profissional tão bem realizada e tão conceituada no que você já fazia, que nem passava pela sua cabeça Nunca, largar a nutrição, nunca. né? Nunca, Não. nunca foi algo que a gente Eu estava, questionou. naquela época, eu estava no auge da minha carreira e eu estava ainda pegando a coordenação de curso. Eu ia pegar a coordenação do curso. Então, Uhum, assim, eu tinha muita visão dentro da nutrição, né? sim. Por isso que é tão simples isso que eu estou falando, mas eu gostaria que vocês tomassem posse disso. Como que se faz doTERRA? Porque eu me considero ter sucesso hoje na doTERRA, não só pelo patamar que eu estou e pelas vidas que eu estou ajudando a impactar, Uhum. mas pela minha realização enquanto mulher, né? De me desenvolver, de ajudar, de contribuir para a renda da minha família de uma forma que eu nunca imaginei que eu ia contribuir, né? De me realizar financeiramente. Mas como que se faz doTERRA para ter sucesso? Vivendo. Você vai na academia, que óleo que você vai usar para te ajudar na academia? Se almoçou, não comeu bem, não caiu bem uma carne, a digestão tá ruim, usa um Zengeste. Você vai abrir uma reunião no Zoom, usa um Peppermint. Vai receber seu marido depois de um dia cheio de trabalho, receba ele, faça uma massagem de Deep Blue. Então, é vivendo que a gente vive experiências e É, ajuda o próximo. é ser produto do produto, né? Porque também, É, se você não usa, você não tem como compartilhar aquele benefício que te trouxe, né? é, Porque mais do que a gente está aqui nesse momento, a oportunidade de aprender, de saber quais os olhos utilizar, tirar as dúvidas. E eu falo que assim, quem está começando, escutar alguém compartilhando, né, as apresentações, a gente aprende muito. Mas tenha certeza que se você não abrir um vidro, não utilizar, não ter a sua história para contar, talvez escutando Duda ou Thaís, vai ficar muito superficial aquilo, né? E aí você não vai falar com tanto amor, com tanta paixão, igual a gente fala, porque realmente a gente vive isso. E quanto mais você vive, quanto mais experiência você tem, mais leve é para compartilhar, né? exatamente. Muito mais leve. Exatamente. E é por isso, até assim, é, eu tive algumas crenças até aqui. Eu tive que me Quebrar. confrontar. Eu tive que me Aham. confrontar em alguns momentos. Teve um momento da minha jornada, no auge da minha profissão como nutricionista, que eu estava vivendo e compartilhando os olhos, e que eu sentei e falei assim, gente, mas não é possível. Eu estou fazendo multinível, eu estou fazendo marketing multinível, eu estou vendendo. E existe uma rixa muito grande, né, da nutrição com a Herbalife, né? Por causa de todas as nossas, os nossas Não é nem rixa, é um preconceito, né? preconceito, né? A gente já Pela vem forma disso, que né? eles eram É, agressivos para nos isso, procurar no consultório, né? é. E aí Eu já fui pega para uma palestra de isso, nutrição, como que é? Era nutrição celular, era uma coisa assim que eu falava, isso, nu! Cheguei lá, gente, fui pega assim, igual um pato. Então, acho que a forma agressiva e às vezes não transparente de falar o que eles queriam nos afastou, né, é. nós profissionais de saúde desse mercado, né? Duda, e eu lembro que eu lembro até assim, se eu fechar os olhos, eu lembro até do que eu fiz. Eu sentei na sala de jantar da minha casa, lá de Uberlândia, eu sentei, eu abri meu computador, eu falar isso, e eu falei para mim, eu falei, gente, não é possível que eu estou fazendo igual qualquer Herbalife. Eu falei, não. Mas eu amo tanto compartilhar e falar dos olhos, que eu precisei desconstruir a minha crença. E aí eu fui para o Google e eu pus lá, o que é venda direta? O que é marketing multinível? Quais tipos de venda existe? Por que doTERRA não tem loja? Eu fui anotando tudo isso e eu fui desenvolvendo um mapa mental, porque eu queria entender o que eu estava fazendo. Até que eu entendi
que doTERRA não tem loja, porque esse produto, gente, ele não vende por si só. Ele vende porque eu tenho solução. E eu compartilho a minha solução. Aí eu falei assim, uai, putz, que legal. A Maria comprou o Rosemary de mim, não foi por causa do Rosemary. Ela comprou porque a gente foi para a sala de aula, eu coloquei o Rosemary para todo mundo inalar e ela fez uma apresentação maravilhosa. Então, ela não queria saber do produto, ela queria aquela experiência de novo. Aí, eu falei, uau, agora eu estou entendendo o que eu estou fazendo. As pessoas não estão comprando o produto, as pessoas estão comprando a minha solução. Duda, eu ficava ansiosa para chegar dia 1º para me fazer minha LRP. Teve meses que eu fiz minha LRP 2 vezes ao mês, porque eu queria viver mais experiência. Eu queria comprar, na época que eu adquiri o kit, não tinha o Balance no kit. Eu estava louca para experimentar o Balance. Nossa, eu preciso desse óleo. Né? Lembra? Eram 10 óleos, né? Não tinha um Balance ainda. Aí, bom, eu preciso experimentar esse óleo. Aí depois vem um lançamento novo, Serenity. Nossa, eu quero isso. Porque eu estava querendo desesperadamente viver soluções dentro da minha casa. E é muito gostoso viver essas soluções. E aí você não se cala. E hoje eu posso falar assim, sem sombra de dúvida, como mentora, agora como papo de negócio, como mentora. Quando eu faço uma mentoria com algum consultor, quando eu sento com ele e eu observo que ele não está feliz em compartilhar, ele não está compartilhando da maneira como ele gostaria de ter os resultados. Primeira coisa que eu converso com ele, você está usando? Porque nós não damos conta de não compartilhar. Quem tem solução não dá conta de ficar calado. Sim. Então, você está ali esperando um filho que está nadando e tem uma mãe irritada ali, brigando e cansada. É só você tirar seu olho ali, ó. Ela já vai olhar, você conhece, compartilha, oferece, né? Então, assim, quando a gente está vivendo experiências, a gente compartilha, né? É isso. É verdade. É por isso que a doTERRA fala, use, e aí você compartilha. Né? Exatamente. E essas viradas de chave são tão importantes, né? Porque cada um vai ter a sua, cada uma vai ter uma dificuldade, um não, né? Aquele momento do não. E eu falo que a doTERRA ela possibilita a gente também a despertar talentos que nem a gente conhece, né? Porque muito mais do que a gente falar de óleos essenciais, de saúde, de aromaterapia, a gente realmente se desperta como ser humano, a gente cria novas habilidades, a gente se desafia a fazer novas coisas que a gente nem sabia que a gente poderia fazer, né? Falar em público, conversar com pessoas, e realmente o que a gente faz é marketing de relacionamento, porque eu acho que o maior desafio, talvez, nesse negócio, são lidar com pessoas de culturas diferentes, criação diferente, emoções diferentes, momentos diferentes, né? E a gente também se torna pessoas melhores, porque a gente lida com o desafio do outro e a gente acaba tendo que ter um olhar para a gente. Só que aí o mais legal, os olhos nos permitem esse olhar para dentro, né? Para nos conhecer e trabalhar as nossas dificuldades também, né? Depois você pode até olhar, Duda, uma conversa nossa de 4 anos atrás. Um dia eu pedi ajuda para você me ajudar nisso, que o Matheus, ele não estava dormindo e ele estava muito inseguro. Ele chorava muito na madrugada e eu estava muito cansada, fadigada. E eu te mandei uma mensagem, você me ajudou a montar um blend. Eu tenho até no meu Instagram a foto desse blend. Ai, meu Deus, você vai me fazer ficar emocionada. Porque você me ajudou muito nisso. Aquela dor que eu estava sentindo, de ver o sofrimento do meu filho, ele foi picado muitas vezes, né? Porque ele perdia muito acesso venoso. O Matheus perdia 8 acessos venosos por dia. Até que ele teve que pôr o central e teve uma infecção generalizada. E aí, no pós-hospitalar dele, ele ficou com muito trauma, então ele chorava muito à noite, né? E aí teve um dia, eu estava muito fadigada, eu estava muito cansada, estava sem dormir, ele também estava. E aí eu te mandei uma mensagem falando que ele estava muito inseguro
e você foi, me fez uma sinergia ali, eu fiz e comecei a usar, e aquilo foi transformador, porque eu me apoderei dessa solução na minha casa, né? Falei, Uhum. gente, tem mãe sofrendo como eu quero falar com essas mulheres, eu quero compartilhar. É muito E aí, lindo, né? só vou finalizar agora, eu juro que eu vou finalizar, mas eu amo falar de compartilhar, né? Eu tenho aprendido uma coisa, Duda, sobre o nosso negócio. E está muito latente em mim esses dias. A porta que eu não quero atravessar é aonde está a chave para minha próxima etapa. Então, assim, hoje eu estou aqui desenvolvendo um negócio. Repete isso, peraí, vamos lá. A porta que eu não quero atravessar é ali que eu preciso atravessar, porque a chave para minha próxima etapa está lá. Nu. Então, às vezes, Duda, eu estou aqui compartilhando com uma pessoa. E ela vai e me fala assim: ah, isso é muito caro. E não, não, não. Aí eu compartilho com outra pessoa. E ela vai e fala: é muito caro. Aí eu compartilho com outra pessoa: ah, eu não tenho tempo. E aí, de repente, lidar com objeção tá ficando muito pesado para mim. A minha próxima etapa está no momento que eu parar. Falar assim: não, agora eu vou aprender a lidar com objeções. Como que eu posso melhorar o meu fechamento? Como que eu posso estudar objeções, técnicas de fechamento, perguntas de fechamento? É ali que mora a chave para a minha próxima etapa. Por isso que por que eu estou falando isso? Porque você falou assim, nós estamos aqui e a Doterra nos permite desenvolver. Então, que outro momento da minha vida, da minha profissão técnica, como nutricionista e tal, que eu precisei lidar, Duda, com essas questões em mim, de me desenvolver para me ir para um outro passo. E a Doterra me permite isso. Que legal. Então, eu acho muito lindo o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, porque nós estamos aqui e os próximos degraus que a gente subir, a gente sobe quando a gente ir ao encontro dos nossos limites, das nossas crenças, das nossas dificuldades, né? Porque só assim eu posso ajudar outras pessoas. Como que eu vou ajudar com aquilo que eu não tenho, né? Ninguém dá o que não tem. A gente só dá o que tem. Por isso que a gente está se desenvolvendo o tempo inteiro. Então, eu converso muito isso com as meninas, né? Cris, a Patrícia, viu? Eu falando, a gente está estudando 21 leis irrefutáveis da liderança. Então, a gente tem conversado disso. E hoje o tema foi esse, né? A gente não dá o que a gente não tem. E é muito bonito esse trabalho que a gente está fazendo, porque o tempo inteiro a gente pode se desenvolver, a gente tem que se desenvolver. E aquele lugar que você não quer se desenvolver, atreva-se a atravessar, porque é ali que mora a sua chave do seu próximo degrau. Vou até aproveitar aqui que está todo mundo aqui, né? Se você estiver assistindo a gravação, mande para a pessoa que mandou esse link para você, agradeça ela porque ela quer cuidar de você com todo carinho e você vai ser acolhido nessa grande equipe que a gente tem. E mais do que isso, né? Falar também que a gente realmente fala muito dos olhos que a gente usa no dia a dia, que são os pilares de saúde, né? E a gente, como nutricionista, a gente fala muito disso, né? A gente tem que ter um olhar para dentro, né? Um cuidado de dentro para fora. E o kit inicial, ele nos permite isso, começar a equilibrar pilares de saúde. E aí, você vai ter essa sede de conhecimento a partir do momento que você está usando os olhos e que sabe que existem outros. Então, por conta disso, mais uma vez, a gente está se unindo para trazer outros olhos para vocês. Então, a gente está não só com o projeto da maratona, né, que a gente tem feito esse conhecimento, a gente compartilha os nossos conhecimentos para convidados às 14 às 20 horas, para vocês trazerem clientes, pessoas que estão começando, um consultor novo, uma pessoa que quer aprender, mas uma vez por mês a gente tem a aula de LRP, que acontece na segunda semana do mês. Então, amanhã a gente vai ter uma aula muito especial.
às 20 horas, que a gente vai estar falando de outros óleos que não são os do kit, né? Então, vocês vão poder conhecer os óleos que trabalham o metabolismo, a parte hormonal, e a gente vai estar sempre trazendo essas novidades. E a Thaís também faz parte do projeto que é a educação continuada. Então, nós, liderança, também nos unimos para toda terça-feira a gente trazer para vocês, né, a aula de educação continuada. E aí, tá, fica aí até como convite, eu sei que você preparou uma aula maravilhosa para a gente dos suplementos, que a gente vai estar publicando aí para o pessoal da equipe todo o nosso cronograma aí das aulas de educação continuada, mas também a gente pode trazer esse tema que você falou, né, das 21 leis aí de liderança, que eu acho que vai ser delicioso a gente falar das dificuldades que realmente a gente tem, das crenças limitantes que fazem parte do nosso processo de crescimento, que a gente tem que aprender a lidar com elas, né? E realmente são temas que são importantes. Eu falo que, assim como o do Terra tem pilares, né, de trabalhos, né, com impacto, Healy Hands, e todos esses pilares que a gente, do compartilhar também, né, dos projetos sociais, da questão das comunidades. No nosso negócio também, a gente trabalha os óleos essenciais e trabalha crescimento pessoal, né? Porque para a gente construir a liderança, a gente precisa desses dois remos, né? Canoa de dois remos, senão a gente fica só rodando em círculo. Então, que fica um convite a todos que estão aqui, que vão escutar esse nosso bate-papo, que vão compartilhar com outras pessoas, porque o intuito é trazer histórias que conectam, né? Então, cada um vai ter a sua, cada um tem seu momento de chave, cada um tem a sua virada, né? E eu amo te escutar, você sabe disso, e amo Obrigada. aprender com você. Então, gratidão por Um tudo, beijo. gratidão por estar com a gente. Obrigada. E a gente está aqui nesse convite, venha fazer parte desse movimento, né? É isso mesmo. Muito bom. Ó, Tá, não sei gente. se eu acho que o pessoal ficou com a gente até o final aí, bastante pessoas, e acho que também as dúvidas a gente foi respondendo, né, ao longo aqui. Fez, sim, eu olhei lá no chat, vi os comentários pessoal. Isso. Marquei a Thaís Um também lá no abraço, Instagram, gente. gente. Então, qualquer coisa também busquem, pergunte por ela, e daqui a pouco a gente já sobe lá no YouTube esse momento aqui que a gente teve junto, tá? E hoje, às 20 horas, a gente volta com uma outra história muito especial para vocês aprenderem, compartilhar e trazer convidados, tá bom? É isso aí. Boa semana para todo mundo. Beijo Um grande, tá? beijo. Tchau, Gratidão. tchau.